Olá, aqui é o Xen Econinja, mais uma vez com vocês. E falando sobre vegetarianismo, em outros vídeos eu já expliquei sobre a lógica do porquê a dieta vegetariana é mais adequada para o meio ambiente e também já dei opções do que é possível fazer. Então, seguindo uma ordem aí, você pode reduzir significativamente o consumo, você pode se tornar ovo-lacto vegetariano, depois você pode se tornar vegetariano estrito, depois vegano, depois crudívoro. Sendo que, nessa ordem, aquilo que eu falei por último é o que é mais adequado, o que é melhor do ponto de vista do meio ambiente. Bom, e aí, como eu falei, eu sou vegetariano desde setembro de 2006. Então, já vai fazer mais de 12 anos que eu tenho essa dieta. E é claro que eu sei que, do ponto de vista do meio ambiente, eu deveria pelo menos ser vegano. Isso porque o consumo de ovos e leite, eles também geram impacto significativo sobre o meio ambiente. Para você manter lá as galinhas, manter lá as vacas dando leite, isso também acaba consumindo mais recursos, muito mais recursos do que se você tiver uma dieta vegetariana estrita, vegana. Bom, mas aí eu acredito que, eu estou fazendo a minha parte, isso porque eu sigo uma dieta em que eu não posso comer outros componentes, outros tipos de alimentos. E aí, realmente, quando a gente vai para o mundo lá fora, aí as opções elas ficam assim bem mais limitadas. Então, assim, eu já passei por algumas experiências viajando com a minha família e tendo assim pouquíssima opção para comer. E aí, assim, observando a realidade do Brasil, talvez não aqui de São Paulo, porque aqui em São Paulo existem várias opções, mas se você vai aí para o interiorzão do Brasil, e se você não se preparou para poder produzir, preparar o seu próprio alimento, você pode passar por dificuldades grandes. Então, assim, o vegano, o vegetariano estrito e o crudívoro tem que estar preparado para produzir, para preparar o seu próprio alimento quando está fora de casa. É claro que em casa também, obviamente, não é? Mas quando sai de casa vai ter que preparar alguma coisa. Isso assim, para não ficar com uma dieta limitada, porque até é possível se virar com arroz, feijão e salada. Mas se quiser ter uma alimentação assim mais nutritiva e completa, aí vai ter que preparar alguma coisa a mais. Hoje em dia existe aí uma infinidade de produtos, pelo menos aqui em São Paulo, de produtos veganos que são muito bons, dão assim várias opções em termos de sabor, em termos nutricionais também. Mas, eu acabei não me tornando vegano, então, em primeiro lugar, por causa dessa questão de limitação quando se vai sair de casa. Então, muitas vezes, aquilo que eu tinha para comer fora de casa, aquilo que, dentre as opções, era menos pior, era pão de batata com requeijão e pão de queijo. Aí não tinha outra coisa. E em segundo lugar, porque como eu tenho essa outra restrição alimentar aí,
quando eu for para algum lugar comer, por exemplo, alguma confraternização, festa de parente, festa de amigo. E aí eu acabo comendo alguma coisa que tem queijo, ou que tem ovo também. E aí isso acaba, dando uma flexibilidade maior. E aí depois, em termos nutricionais, tem a questão da vitamina B12. E aí esse é um outro papo, mas assim, em geral veganos precisam prestar bastante atenção a isso. E ovos e leite eles têm, teoricamente tem B12. E aí isso daí ajuda a complementar também essa vitamina que é tão essencial, tão importante. Bom, então assim, basicamente são esses os motivos. Não, e outro também é que o meu sangue é tipo O positivo. E esse sangue, pelo que eu já estudei, na verdade eu não estudei muito, mas é claro que a gente fica mais atento à nutrição. E aí O positivo precisa consumir uma quantidade maior de proteína. E queira ou não, ovos e leite, queijo, iogurte, ovos em si são fontes importantes de proteína. Mas assim, então aí por causa disso eu acabei me mantendo nessa condição de ovo-lacto vegetariano. Mas eu sei, eu tenho consciência de que eu deveria ser vegano ou pelo menos vegetariano estrito, para que a minha conduta em relação ao meio ambiente seja a melhor possível. Mas eu já considero que ser vegetariano, pelo menos ovo-lacto, já é um passo muito importante. Eu não teria coragem de ficar falando essas coisas se eu pelo menos não fosse um vegetariano ovo-lacto. Tem uma outra experiência também, que quando eu estava lá na faculdade, no meio acadêmico lá, vieram pesquisadores da área ambiental, e aí começa aquela discussão teórica toda lá sobre o que fazer para salvar o mundo e blá blá blá. Mas aí depois, no fim, as pessoas vão lá e vão para uma churrascaria, e vão comer aquele monte de carne, e aí acaba não conectando as coisas, não é? Aquela teoria fantástica com aquilo que ela mesma faz. Então, eu pelo menos busquei fazer isso. Então, só de não comer aí carne vermelha, peixe, frango e assim por diante, eu já dou um passo importante. Mas é claro que um objetivo para a minha vida, é eu me tornar vegano. Eu ainda não sei quando, mas esse objetivo ele existe. É claro que aí é preciso se preparar para não ter recaída, não é? Mas assim, eu já diminui bastante o consumo de leite, então já não tomo mais aqueles leite de longa vida, também não tomo mais iogurte. Isso porque o leite, eu ouvi falar que ele estimula a produção de determinadas secreções do sistema respiratório. E aí eu estou num processo aqui de tratar meu sistema respiratório por causa de sinusite, de inflamações, um quadro aí de nariz escorrendo e tal, algo que é bem incômodo para mim. E aí reduzi bastante o consumo de leite. É claro que nem sempre eu consigo evitar, porque às vezes tem isso em sorvete, que às vezes eu como, às vezes alguns bolos, algumas bolachas também. Aí de vez em quando como um pouquinho. Mas assim, no geral eu já diminuí. Ovo eu não diminui tanto não, mas aí eu tenho que ter outra fonte de proteína para substituir. Então eu teria que ter aí, vários grãos aí, amendoim,
feijão, soja, lentilha, grão de bico, comer isso aí com muito mais frequência. Bom, então é isso. Esses são os porquês, né, de eu ter me mantido ovo-lacto vegetariano. Mas é claro que eu sei, né, por exemplo, se veganos estiverem me assistindo aí talvez já vão me condenar, mas eu sei que, né, as dietas vegetarianas estritas, vegana e crudívora, elas são as melhores do ponto de vista da diminuição dos impactos sobre o meio ambiente. Mas eu espero que, né, vocês possam compreender, né, essas questões que eu coloquei aqui. Bom, então, basicamente é isso. Mas assim fica o meu incentivo a as pessoas todas, pelo menos, reduzirem bastante o consumo de carnes em geral e, se possível, serem aí pelo menos ovo-lacto vegetarianas, para ainda conseguir ter uma flexibilidade maior ao sair de casa e ao participar, né, de confraternizações sociais e familiares. Então, bom, eu fico por aqui, até a próxima.